Buenos dias. Eu quero agradecer muitíssimo a invitação. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Perdão, meu espanhol não é tão bueno. Eu vou cometer alguns erros, mas eu penso que poderemos nos entender bem. Eu agradeço muitíssimo a invitação e as pessoas de Ruiz Ramiro Bustamante e Carlos Polanco. Uma alegria estar aqui com vocês para falarmos pouco sobre a experiência brasileira em la oralidade. Eu sou professor em Brasil, me interesso muito por este tema e por o tema general de acesso à justiça, e para mim é um honor estar aqui com vocês, falando pouco de nossa experiência em Brasil. Deixa-me entender como estou. Agora sim. Agora sim. Em Brasil, nós temos um reto muito grande, que é tratar de 80 milhões de processos. Em um país muito grande, como é o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, temos que sempre pensar em soluções para lograrmos uma solução para estes casos. Dois caminhos se apresentam atualmente muito interessantes para tentar resolver, solucionar, haver soluções para estes problemas, que é a oralidade e os precedentes judiciais. São dois temas que me interessam muito e hoje vamos falar pouco de oralidade no processo civil. Pero o que se entende por oralidade? De forma muito breve, eu gostaria de fazer algumas colocações com vocês, algumas observações. Para falar de oralidade, estamos tratando de um processo que se contrasta com um processo escrito. Não quer dizer que seja um processo exclusivamente oral. A oralidade, a escritura se refere à prevalência da palavra oral sobre a palavra escrita. Tampouco significa que não haverá documentação de los atos praticados. E hoje em dia, com a informática, a inteligência artificial, está muito mais sencillo para fazermos esta documentação. Então, o processo oral é um processo em que a palavra oral prevalece em relação, se comparada com a palavra escrita. Há um passagem interessante de Mauro Capelletti, que ele já apontava que a oralidade, no processo civil tradicional de hoje em dia, a oralidade prevalece em la fase de investigação de pruebas frente à fase postulatória, que é o que nós estamos vendo hoje em dia em Brasil, inclusive. Uma questão interessante para termos presente é que, quando falamos de oralidade, não significa necessariamente que solamente falamos de uso da palavra oral. Junto com a ideia da palavra oral, temos outras regras, outras providências que temos que adotar para que este processo seja um processo que logre buenos resultados, como a ideia de concentração de atos processuais em audiência, imediatez entre juiz e a fonte da prova oral, identidade física do juiz e inapelabilidade separada das decisões interlocutórias. Aqui eu pensei em falarmos pouco de história, mas eu vou falar muito rapidamente que o processo civil brasileiro, especificamente, teve uma influência muito grande do processo civil
do procedimento comum romano-germânico, que influenciou o processo português, que chegou ao Brasil. Se mirarmos lá a experiência romana, por exemplo, no processo romano clássico, prevalecia a palavra oral. Na última fase do processo romano, que chamamos de cognitio extraordinária, aqui sim já tínhamos o processo predominantemente escrito e, com a virada para o procedimento comum romano-germânico, aqui sim temos aquilo que é conhecido como as lites immortales. Um processo grande, um processo escrito, um processo demorado. E este foi o processo que influenciou significativamente o processo brasileiro. Então, nossas origens do processo brasileiro estão muito localizadas aqui, neste procedimento, que é predominantemente escrito. Se mirarmos para a França, por outro lado, temos em França uma cultura mais presente da oralidade, desde o Código de Napoleão hasta os dias de hoje. É um país que nos inspira, em alguma medida, a ideia de oralidade. Eu escrevi minha tese de doutoramento sobre flexibilidade processal. E a ideia de flexibilidade em França é muito presente porque eles têm um momento no início do processo para definir qual é o procedimento adequado para aquela demanda. E neste momento, eles têm aquilo que eles chamam de circuitos processais, e vão a definir qual é o melhor circuito para o caso concreto. Eu penso que aqui em Peru tem algo parecido com isto. Eu estava conversando antes de chegar aqui e me disseram que há algo parecido, uma possibilidade de definição do procedimento no início, de acordo com as peculiaridades das características do caso concreto. E como se estrutura o poder judicial brasileiro em la parte da justiça civil? Nós temos dois procedimentos muito claros que são divididos essencialmente por la complexidade da demanda. Se temos demandas com mais de 40 salários mínimos, que é algo como 50 mil reais, que é um pouco mais, 56 mil reais, a moneda brasileira não está tão forte quanto a moneda peruana. A moeda peruana está mais forte que a moneda brasileira, o que isso para mim não é muito bueno, né? Que minha moneda não vale muito aqui em Lima, pero estão cerca, né? Não estão tão lejos uma da outra. E eu penso que seja algo como 40 mil soles peruanos, algo como assim. Então, se nós temos uma demanda de hasta 40 salários mínimos, esta demanda vai a ser processada em los juizados de pequenas causas. Juizado, eu não sei se entendem, juizado é um tipo de tribunal pequeno, mais pequeno, e que, com uma estrutura própria, com juízes específicos para estes tribunais, que vão a tratar deste tipo de demandas de pequenas causas. Se as demandas tratam de relações de mais de 40 salários mínimos, aí vamos à justiça comum. Há uma diferença significativa entre os procedimentos. Quando falamos de juizados de pequenas causas, estamos falando de um procedimento muito mais sencillo, muito mais informal, um procedimento que se pretende oral, que se pretende mais célere, mais rápido do que o procedimento de la
justiça civil comum. E eu quero falar um pouco de nosso procedimento em los juizados. Há em nossa Constituição Federal um mandamento para a criação de los juizados. Ou seja, nós temos na própria Constituição um mandamento para a criação de los juizados e vejam que interessante, na própria Constituição há um mandamento que diz que os procedimentos serão oral e sumaríssimos. Está, portanto, garantizado em nossa Constituição a possibilidade de los procedimentos serem orales. E o que se pode fazer neste procedimento oralmente? Isto é uma coisa interessante também, porque, generalmente, a postulação, em regra, é escrita, né? Sempre escrita. Aqui não. Aqui é possível que a própria postulação seja oral. E, por supuesto que esta postulação oral terá que ser documentada de alguma forma, mas é possível que seja também oral. A resposta do demandado será em audiência de instrução e julgamento e será oral também. É possível apresentar moções de aclaração. Eu não sei se entende isto. É um tipo de recurso que é direcionado para o próprio juiz para um esclarecimento específico sobre alguma coisa. Nós chamamos de embargos de declaração. É uma espécie de apelo para o próprio juiz para solucionar alguma dúvida relacionada à sentença. É possível pedir a execução da sentença de maneira oral também, e há uma necessidade de concentração de todos os atos em audiência. Assim é nosso procedimento e eu quero falar um pouco mais de desenvolvimento desse procedimento. Aqui são considerações mais genéricas, que é ideal para um procedimento oral que todos os atos se desenvolvam em audiência. Se não é possível concluir uma só audiência, deverá designar-se outra para que celebre no menor tempo possível. Isto é uma coisa importante que vemos em Brasil, porque muitas vezes não é possível concluir a audiência em uma sessão solamente. Então, há a necessidade de designar uma outra data, uma outra fecha, pero é muito importante que estas fechas sejam próximas para não se perder os benefícios que temos com a oralidade, que é o contato do juiz com os testigos, com as partes, com os expertos, e garantizar a celeridade do processo, pero também preservar o contato imediato do juiz com as fontes de provas. E aqui, os juizados brasileiros. Como é que é o procedimento dos juizados? Interposta a ação, todos os demais atos poderão realizar-se em audiência. Todos os atos concentrados em audiência, em um contato direto entre juízes e partes. Há uma primeira audiência para tentar uma conciliação. Em Brasil está muito presente, muito forte, a ideia de uma justiça multiportas. Justiça multiportas, o que é isto? É um intento de fazer com que o poder judicial não seja a única porta possível para se alcançar a justiça. Então, estamos desenvolvendo muitos estudos, incluso em las universidades, para introduzirmos uma cultura de conciliação, uma cultura de soluções fora do poder judicial. Estamos tentando incutir isto em nossos alunos, em nossos estudantes, para que, porque nós fomos estudamos, fomos preparados em uma cultura
que as soluções das controvérsias eram sempre ante o poder judicial. E em Brasil estamos muito fortes tentando cambiar esta percepção dos jurisdicionados sobre as possibilidades de solução dos conflitos. E eu hablo isto especificamente neste ponto, porque tentamos solucionar a grande maioria das demandas por la conciliação. E isto é interessante também, porque quando pensamos em conciliação, há uma ideia de que para se alcançar os acordos, é necessário solamente ter uma boa vontade das partes, uma intenção de solucionar os conflitos, quando não, há técnicas específicas para a conciliação. É necessário que nós preparemos as pessoas com técnicas específicas para fazer com que os demandantes consigam mirar as vantagens de uma conciliação. Há vários estudos sobre isto e é necessário que nós desenvolvamos em nossos estudantes e nossos profissionais estas técnicas para que, de hecho, esta seja uma técnica efetiva para solucionar os problemas. Então, voltando ao procedimento. Inicialmente, uma audiência de conciliação. Se não há conciliação, se não há possibilidade de uma solução amigável entre os demandantes, se programa uma audiência de instrução e julgamento. Se possível, esta audiência de instrução e julgamento será no mesmo dia. Se não é possível, hasta 15 dias, para não se perder a celeridade do procedimento. Então, é um procedimento muito sencillo que entende ser célere, rápido, com a solução em, no máximo, 15 dias. A fase de execução da sentença, de hecho, todavia é predominantemente escrito. Há aqui uma crítica doutrinária em Brasil muito grande, porque também em la execução é possível pensar em benefícios da oralidade. É possível alcançar alguns benefícios chamando as partes para ver a melhor forma de pagamento de los valores, de entrega de los bens, de, por exemplo, definição da melhor forma de adimplemento da obrigação. Então, há uma crítica doutrinária muito grande em Brasil, porque não se utiliza, mas não se utiliza a oralidade também na fase de execução, que pode ser muito interessante para lograr os resultados que se espera. Imediatez entre o juiz e a fonte da prova oral. Isto é uma característica muito importante do procedimento oral, que é este contato do juiz diretamente com as partes, os testigos, os expertos. E aqui uma coisa interessante. Eu não sei como ocorre aqui em Peru, mas nós em Brasil tivemos um cambio interessante da forma da audiência em nosso último Código de Processo Civil de 2015. Antes, as partes não poderiam fazer perguntas diretamente ao testigo, sempre por intermédio do juiz, o que chamamos de um sistema presidencial. O juiz é o presidente da audiência e solamente o juiz poderia fazer perguntas a los testigos, los expertos. Então, os advogados faziam a pergunta para o juiz e o juiz fazia a pergunta para os testigos. Antes era assim. Agora, em Brasil, nós temos este sistema que é conhecido como cross-examination. Cross-examination é um sistema em que as partes podem, agora, fazer perguntas diretamente para os testigos.
pero el juez trabaja como uma espécie de coordenador da audiência e pode, por supuesto, rechazar perguntas que não sejam adequadas, perguntas que não sejam apropriadas para aquele tipo de objetivo que eles pretendem. E por que eu trouxe isto aqui para vocês? Para dizer que a ideia de oralidade é compatível com os dois sistemas, tanto o sistema presidencial como o sistema de cross-examination, porque o que é importante, de verdade, é a participação de um magistrado, seu contato com as partes, com os testigos e com os expertos. E aqui um outro detalhe interessante do procedimento brasileiro, a identidade física do juiz. Aqui não é um problema propriamente em nosso procedimento, porque há a necessidade de que a sentença seja produzida na própria audiência. Então, se o juiz irá dictar sentença na própria audiência, então este, a princípio, não é um problema, porque é o próprio juiz que estará lá e vai dictar sentença. Ocorre que, na prática, muitas vezes, isto não é hecho. Na prática, muitas vezes, diante de uma complexidade, ante um processo um pouco mais complexo, é possível deixar para um segundo momento. Pero em nosso sistema, há esta vinculação necessária entre o juiz que tuvo contato com as pruebas e a necessidade de ele próprio dictar a sentença. Aqui é nosso artigo 28 da Lei de los Juizados, que diz que na audiência de instrução e de juízo se escutará as partes, se recorrerão as pruebas e logo se dictará sentença. Vejam que não há aqui possibilidade de uma sentença posterior, uma sentença que não seja na audiência. Assim é a lei, pero em la prática, algumas vezes, não é possível fazer isto. E aqui a ideia de inapelabilidade das decisões interlocutórias, que é uma característica também deste sistema, porque, a princípio, não se vê a necessidade ou a possibilidade de muitas decisões interlocutórias. Entende as decisões interlocutórias? Decisões durante o curso do processo. Justamente pela concentração dos atos em la audiência. Pero, em Brasil, isto é uma coisa interessante. Eu venia cá em Peru há uns 5 anos para falar especificamente sobre as tutelas profissionais, e são as tutelas cautelares que vocês chamam aqui. Em Brasil, isto é muito desenvolvido e nós utilizamos muitíssimo as tutelas profissionais, muitíssimo. Em muitos processos, incluso de juizados, são deferidas medidas iniciais no início do processo para garantizar as partes, por exemplo, a retirada do nome de um cadastro negativo de crédito, por exemplo, ou para ser um procedimento cirúrgico, uma coisa que seja mais urgente. E em Brasil isto é muito comum, e incluso em los juizados. E que isto é um problema em alguma medida, porque não é possível se recorrer dessas decisões, apelar dessas decisões. E como solução para isto, nós acabamos utilizando uma ação específica, uma demanda específica que se chama mandado de segurança, que é algo parecido com o que vocês têm aqui com o amparo, né, que é uma medida contra um ato do Estado. Não é assim? A medida de amparo se parece um pouco com
mandado de segurança. Pero a ideia aqui também é que temos um processo mais rápido, um processo mais concentrado e que não seja interrompido a todo momento com recursos, com apelações para os tribunais. Em verdade, não é que as possíveis decisões interlocutórias não sejam passíveis objeto de apelação. Em verdade, é possível apelar destas decisões, pero no final do processo. No final do processo será possível uma apelação da sentença e das decisões interlocutórias que foram proferidas durante o curso do processo. Aqui a ideia também do amparo, do mandado de segurança, sempre que estejamos diante de uma situação mais urgente. E aqui são outros princípios que orientam os processos em los juizados especiais. Isto está em nossa lei, expressamente em nossa lei. A ideia é que tenhamos um processo que seja mais informal, mais simples, mais sencillo, né? Simplicidade, com economia processal, celeridade, búsqueda de autocomposição e gratuidade. A ideia de gratuidade também é interessante porque é um processo gratuito em la primeira instância. Em la primeira instância é muito sencillo acessar ao juizado, muito sencillo. Não se tem não é necessário pagar nada para isto. Nem sequer está acompanhado de abogado para o juizado. Pero a partir dos recursos, a partir da segunda instância, aí sim é necessário tanto abogados quanto a necessidade de pagar algumas custas. E aqui sim. Tudo isto que eu disse a vocês é a nossa regulamentação. É como o processo está em la lei e como esperamos que ele se desenvolva. Só que, em la prática, nós temos alguns problemas. Há muitos atos todavia praticados por escrito, em la prática, que podemos dizer uma baixa efetividade social do mandato legal que autoriza a prática de atos de forma oral. E aqui estava falando justamente da necessidade de nós construirmos uma cultura, desenvolvermos uma cultura de oralidade, com seus benefícios, com suas vantagens para o processo. E como não, em la prática, nós temos um sistema que não atende a tudo aquilo que a lei prevê, nós perdemos os possíveis benefícios derivados da oralidade, me parece. E aqui uma coisa interessante. Juntamente com a ideia de oralidade, há muitas iniciativas em Brasil para fazer com que a justiça logre chegar às pessoas mais necessitadas, às pessoas que vivem mais distantes das capitais. E aqui nós temos alguns projetos que são muito bem sucedidos em Brasil, como, por exemplo, tribunales itinerantes, tribunales que, em verdade, são autobuses, né, com juízes, com servidores, com agentes da justiça, que levam a justiça hasta as comunidades. Corte de trânsito sobre ruedas, que ocorre, por exemplo, quando há um problema de trânsito, né, uma batida de coches, né, um problema de coches no trânsito, então é possível que imediatamente uma unidade do Poder Judicial se desloque para o local e as pessoas salgam de lá com uma sentença já proferida. Veja que interessante. E reuniões de conciliação. Eu não logrei identificar a palavra exata para isto,
eu havia falado de multirones de conciliação, pero o que nós chamamos de multirões de conciliação. É uma ideia de tentar elegir alguns dias específicos para que as pessoas que tenham processos na justiça estejam em determinado lugar, em determinado sítio, com a intenção de reunir muitos processos e tentar conciliações nesse dia para termos soluções de los problemas. E aqui está uma foto de um autobus, né, que foi hasta uma comunidade para tentar solucionar problemas de acesso à justiça e especialmente problemas com o Estado, né? Quando as pessoas têm demandas contra o Estado, é possível que os advogados do Estado estejam juntos e imediatamente em um solo dia possam analisar o processo e chegar a uma solução. E já sair deste autobus com uma sentença em manos para ter acesso a seu direito. E aqui, sim, tudo é feito de maneira oral, em um solo dia. Aqui, depois eu vou disponibilizar esta diapositiva para vocês, e aqui há vários enlaces, muitos enlaces, em que são divulgadas essas medidas que são feitas em Brasil, que me parece muito interessante em países grandes, né, como nossos, em que a justiça necessita chegar a lugares, a sítios distantes, em que a comunidade não tem acesso a seus direitos e as vantagens que podem, especialmente contra o Estado, pero não solamente contra o Estado. Aqui, a justiça volante que eu dei para vocês. Aqui também é uma espécie de autobus, né? uma van, um caravana, alguma coisa assim, um coche mais grande, em que aqui também há a possibilidade de conciliação e de solução de los problemas. E assim se desenvolve nosso procedimento em los juizados especiais. Em los juizados é um intento de um procedimento mais simples, mais sencillo, um procedimento em que nós vamos chegar a uma solução de maneira rápida, de maneira informal e, em especial, com uma concentração de todos os atos em um solo dia. Isto não significa que nós não tenhamos também a possibilidade de oralidade em um procedimento comum. E aqui eu volto à ideia inicial em que eu falei com vocês, que nós temos em la justiça civil dois procedimentos. Um procedimento ante o juizado, que estávamos falando agora mesmo, e agora um procedimento comum. Em nosso procedimento comum, também aqui há a possibilidade de oralidade. Começamos o procedimento com uma audiência de conciliação, com a possibilidade de chegarmos a um acordo e a uma solução negociada. E aqui eu recuerdo a vocês de la importância da ideia de justiça multiportas em Brasil e a possibilidade de nós tentarmos sempre uma solução negociada, uma solução em que as partes logrem alcançar a melhor solução para os seus casos e não seja necessário uma decisão de um terceiro, decisão de um juiz nestes processos. E aqui há uma especificidade no nosso procedimento em que as partes têm o controle se haverá ou não esta audiência de conciliação. Se as duas partes, demandante ou demandado, decidem que não querem esta audiência, ella simplesmente não ocorrerá. Ou seja, as partes decidem se haverá esta audiência ou não, uma tentativa de conciliação. Há um segundo momento
que é a possibilidade de uma audiência, não para a instrução, não para escuchar os testigos, os peritos, mas para fazer uma organização do processo. Eu não sei se entendem saneamento do processo. Se entende isto ou não? Saneamento é uma oportunidade de nós, de los juízes, juntamente com as partes, definirem qual será o procedimento, definirem quais serão as provas a serem produzidas e, portanto, o que nós chamamos de saneamento compartido. Saneamento compartido. Esta é uma novidade também de nosso novo Código de Processo Civil, que é algo muito interessante que prestigia a oralidade. Prestigia a oralidade para a organização do procedimento. Não é no primeiro momento, pero é no meio do processo, o que pode trazer muitos benefícios para o desenvolvimento do procedimento. Depois, temos também aqui uma audiência de instrução para escutar as partes, os testigos e os peritos, e aqui também, mesmo em nosso procedimento comum, há a possibilidade do juiz dictar a sentença em la própria audiência. Aqui também há esta possibilidade, pero em la prática, especialmente neste procedimento, isto quase nunca acontece. Principalmente porque são procedimentos um pouco mais complexos, procedimentos que tratam de demandas mais complexas e que dificilmente as sentenças, os fallos, são dictados em audiência. E saindo da primeira instância, temos também uma oralidade muito presente em los tribunales. Em Brasil, nós estamos desenvolvendo de maneira muito forte, de maneira muito atenta, um procedimento de um sistema de precedentes judiciais. Isto é um tema que eu estou estudando. Eu estava aqui em Lima, em la PUC de Lima. Eu fiz um visiting professor. Eu me quedei aqui por um mês, estudando um pouco o sistema de vocês, especialmente na parte dos precedentes. Estou, incluso, escrevendo agora um artículo, fazendo uma comparação entre o procedimento em Peru e o procedimento em Brasil. Assim que estiver listo, eu posso disponibilizar para vocês. E por que eu estou falando disto em uma ponência sobre oralidade? Porque me parece que é muitíssimo importante para um procedimento ou um sistema de precedentes, para a sua própria legitimidade dos precedentes, que a corte esteja aberta à oralidade, à participação das partes. A corte esteja aberta ao contraditório entre as partes, porque a própria legitimidade democrática de um precedente depende da participação das partes. Por isso aqui, em Brasil, nós estamos em um esforço muito grande para que a corte, de hecho, possibilite que as partes participem por meio de sustentação oral, de debates orales, por meio de audiências públicas perante as cortes superiores do Brasil, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, porque em Brasil nós não temos uma corte constitucional como vocês têm aqui. Temos nosso Supremo Tribunal Federal, que é nossa corte constitucional, pero é uma corte que está involucrada dentro do sistema judicial. Por isso que somos um pouco diferentes do sistema de ustedes, pero me parece que é fundamental. Fundamental esta oralidade, no sentido de la corte esteja aberta às partes, esteja escutando os jurisdicionados, para que tenhamos uma efetiva legitimidade democrática de los precedentes. Este é nosso Supremo Tribunal Federal, que é nossa Corte Constitucional, e que tem uma característica interessante, que as
audiencias, las sesiones de juzgamentos, son transmitidas ao vivo para a população. O que tem algo positivo nisto, por transparência, por informações, pero os juízes da Suprema Corte brasileira são, hoje em dia, mais conhecidos do que os juzgadores da seleção brasileira de futebol. Então, eles não podem sair em la calle, que todos sabem quem são eles. Quando se corre um táxi, o taxista, o taxista, se entende? O taxista, a pessoa, o taxista quer saber sua opinião sobre determinados juízes, e isto habla muito de você, né? de la pessoa, se lhe gusta mais um ministro ou outro. Então, é algo que hoje em dia é muito popular em Brasil, nossa Suprema Corte, e há vantagens e há desvantagens. Nesse sistema é algo muito discutido, debatido em Brasil. E eu me acerco do final desta charla, fazendo uma pergunta para vocês. Pensando em oralidade, pensando em los benefícios que a oralidade pode trazer para o processo civil e para o acesso à justiça. Parece-me que a inteligência artificial pode ser um amigo, um aliado nesta tarefa. Imaginem, por exemplo, que hoje em dia é muito mais sencillo fazer a documentação dos atos que são produzidos em audiência. Antigamente, tínhamos umas pessoas, né, trabalhando nisso, né, fazendo esta documentação. Hoje em dia, isto não é mais necessário. É possível que a inteligência artificial pueda, por exemplo, ordenar os argumentos que são traídos em la audiência para auxiliar os juízes a dictar sentenças. E, hasta mesmo, podemos ter sentença dictada por la inteligência artificial generativa. Será que podemos pensar nisto? Em uma sentença que, ao final, será oferecida ao juiz com uma sugestão, por supuesto, né, por supuesto. Não estou aqui falando de uma máquina juzgar as pessoas, não é disso que se trata. O que se trata é que, como os juízes hoje em dia têm um assessoramento com pessoas que podem fazê-lo, né, oferecer uma solução para o caso, e o juiz terá a palavra final, hoje em dia podemos começar a pensar em estas soluções por meio da inteligência artificial, que incluso vai a conhecer o próprio juiz que está juzgando. Vai conhecer as decisões proferidas pelo juiz em casos semelhantes. E, portanto, será como um espelho do juiz auxiliando nesta tarefa. Com estas considerações, eu quero, uma vez mais, dizer que eu estou muito contente de estar aqui com vocês, pedir perdão, mais uma vez, meu espanhol não é tão bueno, pero eu estou estudando a língua de vocês e eu vou lograr falar bem o espanhol e agradecer por estar aqui. Muitas graças. Agradecemos la ponencia del doctor Paulo Méndez. A continuación, tendremos la ronda de preguntas, para lo cual invitamos a nuestro distinguido público a que pueda levantar la mano y automáticamente se le pasará el micro para que pueda lanzar su interrogante. Muchas gracias. Doctor Paulo, muchas gracias por su exposición. Soy de la Corte Superior Huancavelica. Usted, si ha estado ayer aquí, habrá escuchado que, por ejemplo, la figura de la audiencia preliminar que ha gestado la Judicatura de Perú no ha podido ser incorporado en el Código Procesal Civil, porque
no hay una buena recepción del Congreso peruano para poder plasmar iniciativas de la Judicatura peruana, que es muy buena esto de la oralidad y la audiencia preliminar. En Brasil, por lo que le he escuchado a usted señalar, como que hubiera más bien una acogida a las iniciativas del Poder Judicial de Brasil para alguna iniciativa legislativa. No sé si de repente hay algo de eso nos pueda comentar. De repente hay una comisión, por ejemplo, aquí en Perú, considero que debería haber una comisión ordinaria en el Congreso del Poder Judicial en la que podamos llegar con nuestras iniciativas, pero se sabe que solamente hay un coordinador de la Corte Suprema que va a hacer gestiones al Congreso. Entonces, estamos en una desventaja, ¿no? Entonces, no sé si pudiera darnos, como es en Brasil, de repente, de poder a poder se apoyan, pues es algo que necesitamos, por ejemplo, la audiencia preliminar acá, pero no está legislado y hace bastante tiempo tenemos conocimiento que hay esa iniciativa legislativa. Gracias. Bueno, em Brasil também não é tão sencillo esta relação do Poder Judicial e mesmo da academia com o Congresso Nacional. Pero, incluso, por exemplo, há intento muito grande em Brasil para uma regulamentação de nosso processo coletivo de maneira mais organizada. E sin embargo, é muito difícil lograr uma regulamentação, porque sabemos que o processo coletivo traz muitos poderes para os juízes e o Congresso Nacional tem pouco de receio de muitos poderes em las manos de los juízes. Especificamente sobre a audiência preliminar, isto é algo que se desenvolveu relativamente bem em Brasil com nosso novo código. Não foi um tema que generou muitos debates, foi visto como uma coisa positiva por todos. Então, é algo que existe hoje dia em Brasil, esta possibilidade da audiência preliminar, mas vejam que em nosso procedimento comum, as partes podem dispensar a audiência preliminar, mas é uma decisão das partes. Né? Se elas não querem a audiência, pode dispensar. Mas em Brasil temos as mesmas dificuldades, não especificamente neste tema, mas outros temas que são também tão importantes e que é muito difícil avançar no Congresso Nacional. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Doctor Paulo, buenos días. A ver, la oralidad tiene una de las finalidades de la oralidad, si no la más importante, es la celeridad procesal. La Constitución de Brasil establece como norma, como derecho, la oralidad y la sumariedad, tal como usted lo ha dicho. Mi pregunta es la siguiente. Para que este propósito se logre, no solamente oralidad y sumariedad, sino también flexibilidad, tal como usted lo ha señalado, mi pregunta es, ¿hay alguna norma legal en Brasil que establezca a la flexibilidad como mecanismo procesal? Gracias. Que interessante. Te agradeço muitíssimo por la pergunta, hasta porque este é tema de minha predileção. Eu he escrito minha tese de doutoramento, exatamente sobre flexibilidade. Quando nós tivemos nosso Código de Processo Civil, havia artículo que dizia que o juiz pode flexibilizar o procedimento sempre que pensar que é necessário esta flexibilidade. Pero esta regra não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Houve uma resistência muito grande da comunidade jurídica em la possibilidade do juiz flexibilizar sempre o processo civil. Porque em Portugal, por exemplo, há uma regra exatamente assim, que diz que o juiz pode flexibilizar o procedimento. Se miramos para a Inglaterra também, nas últimas reformas
ellos tienen una regla parecida con esta, conferindo muchos poderes a los jueces para la flexibilización procesal. Pero en Brasil esto no fue aprobado. En Brasil nosotros tenemos reglas específicas que permiten la flexibilización procesal, como por ejemplo ampliar prazos, fechas de atos procesales, la orden de realización de las pruebas durante el proceso, la posibilidad de flexibilización de las cargas de las pruebas. Entonces, hay autorizaciones específicas para la flexibilización, pero não há uma regra general de flexibilização. Hubo esta proposta, pero não foi aprovada. Pero vejam que interessante. Em Brasil, nós cambiamos esta regra general de flexibilização por el juiz para atender uma regra general de flexibilização por las partes do processo. Estamos estudando muito hoje dia os chamados negócios jurídicos processales. Negócios jurídicos processales são as possibilidades de las partes hacerem negócios jurídicos e las partes flexibilizarem os procedimentos e proponerem isto para o juiz. Então, desde um ponto de vista histórico, é interessante perceber isto, como o processo civil brasileiro está se desenvolvendo, né, com autorizações específicas de flexibilização judicial, pero uma regra general de flexibilização por las partes. Muchísimas gracias, doctor Méndez. Tenemos otra pregunta, por favor. Adelante. Muchas gracias, Jaime Lora, de la Corte de la Libertad. Más que una pregunta, era un poco la reflexión en torno a esa interrogante final que usted plantea. Obviamente, generalmente en el derecho, a veces vamos un poco acostumbrados a ir a pasos, digamos, a posterior de los avances tecnológicos. En el caso concreto de los ejemplos de Brasil, en el tema de la justicia itinerante, que en el Perú también se practica mucho la justicia itinerante, pero cuando nosotros esa justicia itinerante la hacemos una mezcla con las tecnologías, entonces la cosa ya va cambiando. Digo esto por una experiencia propia, porque hace unos años atrás, 2, 3 años atrás, en otra corte en la que no trabajo ahora, sino en la Corte de Sullana, diseñamos, bueno, lo diseñé con uno de mis hijos, un camión itinerante donde pusimos ahí toda la tecnología de punta que tuvimos el apoyo decidido el doctor Elvia Barrios, y eso funcionaba perfectamente. Hoy en día desconozco cómo esté funcionando, pero en realidad, a diferencia de la justicia itinerante tradicional en la que hay un movimiento de personal que va hacia los poblados más alejados, llevando la justicia para que el acceso a la justicia sea real y no solamente lírico a través de trípticos, dípticos o publicidad, sino que sea una justicia real. En la tercera fase del diseño estaba que esta unidad móvil se traslada justamente para convocar a la población, previamente convocada obviamente, pero sin movilidad de los órganos jurisdiccionales, excepto del personal de apoyo técnico, los informáticos, etc. Bueno, ahí hay una mezcla que es interesante, la experiencia de Brasil, que acá en el Perú de alguna manera estamos llevándola, pero todavía estamos en una fase en que hay que desarrollar para mezclar la tecnología justamente dentro de los procesos, sobre todo en el tema de la oralidad. Muy independientemente de ello, me quedé con una inquietud. Es verdad que la inteligencia artificial ha desarrollado en otras áreas del conocimiento humano y también en el caso del derecho se han hecho ya avances. Pero yo recuerdo hace muchos años en el Instituto per la Dimensione Giuridica de Firenze, en Italia, cuando estábamos con el director Antonio Martino viendo un proceso de investigación sobre estas cosas, ya en los años 80, un poco avisorábamos esta perspectiva de evolución tecnológica en la inteligencia artificial y los sistemas expertos, y aquí viene la inquietud. La inteligencia artificial, por ahora, en el campo del derecho, sobre todo en la aplicación a la justicia, me parece que
en lo personal, es una expresión un poco de repente prematura. Más se adaptaría de repente a ir al paso de los sistemas expertos dentro de la aplicación del derecho y en el caso concreto de la oralidad. En este caso se puede perfectamente aplicar a la oralidad civil, pero como sistemas expertos, es decir, como un sistema de apoyo a la toma de decisiones, no para la decisión en sí del juez, ¿no? Y ahí hay una diferencia muy sustancial entre un sistema experto y la inteligencia artificial, porque muchas veces el término nos lleva a creer que la inteligencia artificial en el campo del derecho ya es una realidad o es una panacea, lo cual un poco hay que desmitificar. Era una reflexión en ese sentido, estimado doctor, y felicitaciones por su posición. Graças, interessantíssima estas ideias e eu compartilho com você estas reflexões e esta percepção. Nós temos que tentar aproveitar tudo que a inteligência artificial pode trazer, pero nunca substituindo a figura do juiz, pero sempre como apoio para a decisão e que seguramente será em um futuro, hasta hoje dia, eu creio, apoio muito mais qualificado que as pessoas, né, que são sistemas que certamente cometerão menos errores que os humanos. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. Buenos días, profesor Méndez. Muchas gracias por su exposición. Muy agradecidos en nombre de todos los jueces del Perú. Permítame atribuirme esa posibilidad. Quisiera que por favor amplíe el comentario a propósito del examen de los testigos, el cross-examination que usted refirió. Primero, tener claro si es que esta posibilidad que emplean en su país es similar a la que nosotros vemos en las películas, norteamericanas principalmente, donde se interroga en ámbito penal directamente no solo a los testigos, sino también a veces a los propios comprometidos con el proceso, a las partes procesales, ¿no? Uno, sobre eso. Y en segundo lugar, pedir una reflexión acerca de qué beneficio se obtiene a través de este mecanismo del cross-examination que no se hubiera logrado ya con una conducción de audiencia a cargo de un juez diligente que previamente hubiera recibido las preguntas de la parte interesada. Gracias por los comentarios. Este foi cambio interessante em Brasil, porque eu atuei como advogado por muitos anos, participando de audiências, e, na prática, era algo muito burocrático, entender burocrático, muito complexo. Os advogados hacían a pergunta para o juiz e o juiz hacía a pergunta para o testigo. Imediatamente isso. Então, na prática, eram duas perguntas idênticas sendo hechas no mesmo momento. E o câmbio no sistema brasileiro foi intento de fazer isto pouco mais direto, pouco mais célere. Não há em Brasil propriamente aquilo como é na película em processo penal, por exemplo, de advogados sendo muito incisivo com os testigos, pero há solamente esta possibilidade, né, de fazer perguntas diretas para os testigos. E eu vejo isto como, em primeiro lugar, intento de desburocratizar, né, de tornar algo mais sencillo as perguntas e para que os advogados puedan ter mais controle deste momento, né, e tentem extrair de los testigos tudo o que eles pretendem. Então, foi este o objetivo em Brasil para este câmbio, e isto é algo relativamente recente em Brasil e carece de mais estudos para saber se isto faz muitas diferenças na prática. Isto é uma coisa interessante que, preparando esta ponência, eu me quedei refletindo se há na prática diferenças substanciais com
este cambio que tuvimos en Brasil. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. A ver, una última. Aquí tenemos, aquí adelante, atrás también. Sí, aquí a la derecha, por favor. Ya, está bien el micro. Aquí en Perú es el sistema presidencial. El juez hace las preguntas siempre directamente para los testigos. ¿Sí? ¿Cómo era en Brasil? Doctor, muy buenos días, bienvenido al Perú, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta estaba vinculada al hecho de si en el sistema brasilero, los procesos civiles, se prevé la posibilidad de que las partes convengan no impugnar, no apelar, y si es que se han establecido algunas limitaciones a esa posibilidad de convenir, si es que está permitida. Gracias, doctor. Qué interesante. Yo tengo un artículo exactamente sobre este punto y yo defiendo en el artículo justamente la posibilidad de ese tipo de negocio procesal, que es la posibilidad de las partes con antelación decidirem que este processo solamente haverá uma instância, que não é possível a apelação. Em Brasil, as partes têm total controle da apelação que ela interpone, que ela apresenta para o tribunal. Então, pode desistir da apelação. As partes têm a possibilidade de não ir para o Poder Judicial. Podem, por negócio jurídico processal, definirem que o litígio será resolvido em arbitragem, por exemplo. Então, se eu puedo, se quer ir ao Poder Judicial por negócio jurídico processal, por que eu não posso decidir que a sentença do juiz será a sentença final do processo? E que nós vamos respeitá-las e a vida seguirá a partir desta sentença. Ou seja, é uma forma de confiar em o juiz, de crer que aquela decisão, seja qual for, será seguida e as partes seguirão com ela. Em arbitragem não é assim, muitas vezes, né? Solamente uma decisão. Então, por que não podemos fazer o mesmo com o juiz? E em Brasil, eu não sei como vocês têm esta regulamentação aqui em Peru. Em Brasil, nós não temos na Constituição direito fundamental ao recurso, ao apelo. Não está garantizado na Constituição brasileira o duplo grau de jurisdição. Então, há todo aparato legislativo que também apoia este tipo de solução. Pero não é algo tranquilo em Brasil, nem é algo hoje dia muito utilizado em Brasil. Pero há em la doutrina muitos escritos que defendem esta ideia e eu penso que é algo muito positivo para o sistema como um todo. Bien, muchísimas gracias. De esta manera agradecemos al doctor Paulo Méndez por contestar todas las interrogantes de nuestro distinguido